Dia 21. Jesus perdido. Primeira reflexão. Indo cumprir um dever religioso, perdem José e Maria Jesus. Prova terrível. Segunda reflexão. 3 dias inteiros sem Jesus em pessoas para as quais Jesus é a vida e a respiração. Era a dor mais espantosa que se podia imaginar. Terceira reflexão. Pensar o que podia ser de Jesus, o que podia sofrer uma criança abandonada, era uma dor inexplicável. Pensar se seria por sua culpa ou negligência era cruciantíssimo tormento. Fruto, desprende-te das coisas criadas e cuida só em não perder a Jesus. Neste dia 21, lembramos o momento em que Jesus se perdeu de seus pais. Ou seja, naquela altura em que ele já tinha 12 anos e foi com seus pais a Jerusalém, e na volta, a meio do caminho, São José e Maria Santíssima deram por falta do menino Jesus. Isto está no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 42 e seguintes, e eu vou ler. E quando teve 12 anos, subindo eles a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, e acabados os dias que ela durava, quando voltaram para casa, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o advertissem. E crendo que ele viria com os da comitiva, andaram o caminho de um dia e buscavam entre os parentes e conhecidos. E como não achassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que 3 dias depois o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-lhes e fazendo-lhes perguntas. E todos os que o ouviam estavam pasmados da sua inteligência e das suas respostas. E quando o viram, se admiraram, e sua mãe lhe disse: Filho, por que usastes assim conosco? Sabe que teu pai e eu te andávamos buscando cheios de aflição. E ele lhe respondeu: Para que me buscáveis? Não sabias que importa ocupar-me nas coisas que são do serviço de meu pai? Mas eles não entenderam a palavra que lhes disse. E desceu com eles, e veio a Nazaré, e obedecia-lhes, e sua mãe conservava todas estas palavras no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria e em idade, e em graça diante de Deus e dos homens. Era normal que, quando se fosse a Jerusalém, naquela altura, que fosse as pessoas todas em comitiva, em excursão, como agora se diz, não é? Famílias vão todas em excursão e vão todas em conjunto. Antigamente não havia caminhonetas nem nada, mas se fizermos bem, se compararmos com os dias de hoje, é como se houvesse uma excursão de várias caminhonetas para um certo lugar, por exemplo, levassem muitas famílias juntas e a dado momento aquelas famílias todas conheciam-se umas às outras e normal que sempre se achasse que as crianças, às vezes estando juntas, os primos, e antigamente não havia caminhonetas, eram burros, eram animais de camelos, seja como for. As pessoas, a princípio, iam todas em família, iam todos em conjunto. Claro que a meio de tempo, quando José e Maria deram conta que não encontravam Jesus em lado nenhum, nem entre os familiares, nem entre as pessoas que eles conheciam, eles tiveram que voltar para Jerusalém à procura dele. Imagina a aflição de José e Maria. Mas há quem diga que essa perda do menino Jesus era uma antecipação. E Maria sempre guardava todas as coisas em seu coração. E o Evangelho também diz que Maria guardava e guardou estas palavras porque 3 dias depois o acharam no templo assentado no meio dos doutores. Isto é muito importante porque 3 dias, porque, como aqui mesmo disse, Maria conservava todas essas coisas em seu coração. E Maria vai pensar
nesses 3 dias que Jesus foi reencontrado. E vai se lembrar desses 3 dias quando Jesus ressuscitar. Jesus sempre dizia: ao 3º dia ressuscitarei. Maria conservava todas essas coisas no seu coração. E esta perda do menino Jesus foi como que uma luz, um momento de reflexão para Maria Santíssima. Porque o menino Jesus era obediente aos seus pais. Jesus obedecia aos seus pais. Crescia em sabedoria e idade, em graça diante de Deus e dos homens. O que quer dizer? Crescia em graça de Deus e dos homens. Que Jesus, enquanto homem, tendo as mesmas faculdades e aptidões como nós e achando-se neste mundo em condições análogas às nossas, via como nós vemos, formava as mesmas ideias e adquiria a mesma ciência, que manifestava gradualmente. Esta ciência era para Jesus a consequência natural da condição em que se encontrava, desde que assumira a natureza humana, dando sinais dela, progredindo, interrogando, admirando-se, etc. Isto não impede de reconhecer a ciência sobre-humana e as luzes superiores do Filho de Deus, inerentes à sua natureza divina, humana natura in Cristo divinae, unite fiat in unica verbi persona. Jesus, a sua natureza é divina e humana. Para entender melhor sobre essas 2 naturezas de Jesus, eu vou deixar o link de um vídeo de catequese tradicional que explica bem o que são essas 2 naturezas de Jesus numa só pessoa, que é a encarnação do Verbo. Catequese tradicional. Eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para que as pessoas possam saber mais este pormenor da nossa fé católica. Mas continuando. E então pelo que aqui se percebe, Jesus era-lhes obediente, mas enquanto que São José e Maria Santíssima estiveram longe dele e não sabendo onde ele se encontrava, quanta dor, quanto sofrimento. Eu penso muito nisso, que é muito triste, realmente. Este momento em que Jesus está perdido. Vamos pensar em todas as crianças que são sequestradas, tantas crianças que desaparecem. E, infelizmente, a dor dos pais por perderem seus filhos, até mesmo pela morte. E as pessoas sofrem uma dor muito terrível, muito difícil. E por isso o fruto que vamos entregar hoje convida-nos a fazer isso mesmo, a desprender-nos das coisas criadas. Cuida só em não perder Jesus, ou seja, temos que nos desprender aos poucos de todas as coisas que temos. Todas as coisas foram-nos dadas, as pessoas também foram-nos concedidas a companhia delas para cuidarmos das pessoas e cuidarmos das coisas. Mas tudo isso vai acabar um dia, tudo isso um dia vai sair de nossas mãos. E por isso temos que nos desprender dessas coisas, porque não são nossas, nós vamos perder tudo, tudo mesmo. Por isso a jaculatória que vamos rezar hoje é: dai-me a Jesus, meu santo, e isso me basta. Peçamos a São José que busquemos a Jesus, do fundo do nosso coração e tenhamos sempre em mente a vida de Jesus e, como Maria Santíssima, conservar a vida de Jesus em nosso coração, para que saibamos tirar lições, para nos momentos mais difíceis podermos ter sempre esperança e fé e permanecermos firmes na fé católica, que tenhamos sempre Jesus no nosso coração. Para alcançar as graças que pedimos, rezaremos 7 Pai Nossos, 7 Ave Marias e 7 Glórias ao Pai, em memória das 7 principais dores e das 7 principais alegrias de São José.
Depois rezamos, oração. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria, Virgem, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção e implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança, venho à vossa presença, a vós fervorosamente me recomendo. Ó, não desprezeis a minha súplica, Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la, piedosamente assim seja. Oração final para todos os dias. Gloriosíssimo José, amado e distinguido pela Santíssima Trindade, que em vós tem todas as suas delícias, obedecido e respeitado pelo mesmo unigênito Deus que vos chamou, seu Pai, e escutado com respeito e submissão pela Rainha dos Anjos e dos Santos, vimos à vossa presença suplicar-vos que não desatendais nossas súplicas. Vimos hoje e esperamos voltar todos os dias deste mês, cheios de confiança em vossa extraordinária proteção. Fazei que cada dia nos retiremos consolados e voltemos ao seguinte com maior confiança, à vista das graças alcançadas. Não vos falta poder, porque em vossas mãos deixou o Onipotente nossa salvação. Amor também não vos falta, porque somos os filhinhos de Maria e os irmãos de Jesus, e portanto vossos filhos também. Não sejam obstáculo nossas faltas e imperfeições à vossa grande misericórdia. Se nossos pecados nos fazem dignos de sermos ouvidos, vosso amor e vossa bondade são imensamente maiores, e não nos desatendereis. Ouvi-nos, São José, em vós esperamos, não seremos confundidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.